E aí, pessoal, como é que vocês estão? Alguém de vocês sabe o que é uma seita? Hoje nós vamos falar sobre isso, tá? O que é uma seita? Será que é um motivo da gente afastar das pessoas? O que é uma seita? Uma seita é um lugar obscuro? É uma religião falsa? O que é uma seita? Vamos entender isso hoje, tá? Então, para começar, eu quero te convidar a entrar no dicionário aqui. Vamos digitar a palavra seita, né? Porque muitas vezes a gente vai e dá o conceito das coisas sem ler no dicionário, tá? É muito importante a gente ler o dicionário para ter algumas noções de algumas coisas. Então, segundo o dicionário aqui, nós temos o seguinte conceito: seita, doutrina propagada por um grande número de pessoas, se afasta ou diverge de certa forma de outras doutrinas principais. Tá, já comecei a entender. Então quer dizer que tem uma doutrina, um estudo principal. As pessoas que saem dessa doutrina e montam outra doutrina é considerado como seita. Tudo bem, vamos entender mais aqui. Grupo de pessoas que adotou uma doutrina diferente das demais. Basicamente é a mesma coisa do outro, né? O que mais que tem aqui, ó? Grupo religioso residente que deixa de participar de uma religião por não concordar com suas normas. Grupo, aí que mais? Ó, olha só, grupo ou uma organização própria, geralmente restrito e fechado, que se une por ideias ideológicas e opiniões ou comportamentos semelhantes a facções, facção ou bando. Tá? Então, basicamente é o mesmo conceito. O que seria uma seita pelo dicionário aqui, igual a gente está vendo? Seita é um grupo que ele não concorda com determinadas orientações de um outro grupo, ele se afasta desse grupo e monta uma religião. Aí você pode falar assim, mas eu não posso condenar essas pessoas só porque ela montou um outro grupo. E é justamente o que a gente vai falar sobre isso, tá? Não é porque uma pessoa ela saiu do seu grupo e ela montou um novo grupo, ela está condenada. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, eu quero falar sobre seita hoje e vou dar a minha opinião. É um pouco polêmica e um pouco diferente dos outros pastores e de outras pessoas, mas é assim que eu penso e queria saber também como é que você pensa, tá bom? Então, como a gente viu no dicionário, seita, o conceito de seita é divisão e facção, tá? E nem sempre divisão e facção é algo ruim. Vou dar um exemplo para vocês. Na época que a Igreja Católica era fechada, se você estudar a história, era só a Igreja Católica que dominava, né? Então surgiu dentro da Igreja Católica um grupo, né? Entre eles estava lá Lutero e outros que não concordavam com a doutrina da Igreja Católica e montou uma seita protestante, vamos se dizer assim. Então, na verdade, nós viemos desse povo aí, tá? Então, nem sempre uma seita é ruim, né? Tá entendendo o que eu tô dizendo? E eu vou mostrar isso aqui para vocês em alguns versículos também, tá? Então, apesar de ser uma facção, uma divisão, isso não é necessariamente ruim, tá? Por exemplo, se você estiver numa religião, em uma igreja, seja lá qual for, e você não concorda com aquilo que está sendo empregado ali, você sai, não necessariamente você é uma pessoa ruim. Não, senhor, pode ser que você seja até mesmo um revolucionário no sentido do evangelismo. Quantos pastores e quantos pregadores, né, saíram de determinada religião e se tornaram uma bênção, né? Para o mundo, né, para pregação, para ganhar vidas, para amar as pessoas. Então, não necessariamente a pessoa que sai de um grupo, ele é um pecador e um condenado, como muitas gentes querem dizer, tá bom, pessoal? Bom, uma coisa interessante é que a palavra seita, ela está dentro da Bíblia. Eu não vou abrir todos os versículos, mas eu vou abrir alguns, tá? Em Atos 5,17, em Atos 15,05 e Atos 26,05, fala da seita como se fosse um judaísmo, tá? Como se fossem as pessoas judeus que não creem em Cristo, tá? Então vamos lá. Aqui, ó, o Atos 15,5. Aqui, ó, tá falando aqui, essa é a Bíblia NVI, né? Então se levantaram alguns do partido religioso dos fariseus. Na verdade aqui, ó, a tradução seria seita. Então esse alguns do partido significa algo. Então se levantou uma seita, porque essa tradução é de NVI, né? E dos religiosos fariseus que haviam
crido e disseram, é necessário circundá-los e exigiu, Então aqui a Bíblia já fala da seita como sendo judeus, mas a Bíblia não fala só de seita aqui não, tem mais versículo, quer ver? A Bíblia também usa a palavra seita lá em Atos 24, 51 e Atos 28, 22. Ela é usada para os próprios cristãos. A palavra seita é usada para os cristãos. Quer ver? Vamos abrir lá para vocês verem. Tá aqui. Todavia, queremos ouvir a sua parte, o que você pensa, pois sabemos que por todo lugar há gente falando contra esta seita. Então, essa palavra seita aqui já se refere ao próprio cristão. Então, considera os cristãos como uma facção que se separou dos judeus, né? Um povo separado que é considerado como seita. Então, antes de você criticar algum irmão ou alguma religião, saiba que nós cristãos já fomos chamados de seita pela própria Bíblia. Então, não me venha com churumelas, com preconceito e com desprezo por outras pessoas sem saber todo o contexto bíblico. Então, é errado a gente desprezar, não amar e humilhar uma outra pessoa que pensa diferente de nós, tá? Independente da religião, tá? Porque a Bíblia diz que nós devemos amar o nosso próximo e não fala mais nada quem é o próximo. Simplesmente amar o nosso próximo, tá? Então a gente tem que parar com a hipocrisia de desprezar os outros por serem de outra religião, tá? Isso é uma hipocrisia e não é bíblico. Agora, uma coisa muito interessante que muita gente confunde. Heresia é diferente de seita, tá? Então, como a gente viu, seita é uma facção, um grupo de pessoas que se separam de determinadas religiões ou outros grupos e formam um grupo próprio deles, né, com os seus conceitos, as suas ideias principais, e naturalmente não existe nada de errado nisso, tá? Agora, heresia é diferente. Então tem muita gente falando, né, e murmurando e até mesmo pecando, dizendo que algumas religiões estão cometendo heresias. Então vou dizer para vocês o que é seita e o que é heresia. Seita, então, como vocês disseram, é uma facção, um grupo que se separa. Heresia já é uma coisa mais séria. Heresia é você pegar alguma coisa que está dentro da Bíblia, distorcer, deturpar e transformar aquilo em uma coisa que Jesus não queria dizer, né? Vamos dar um exemplo de heresia, tá? Na Bíblia fala que os adúlteros, os afeminados e etc. não herdarão o reino do céu. Então tem gente que quer montar uma religião específica, vai lá e tira o que ele não gosta dentro da Bíblia, tá? Aí já comete um pecado, porque a Bíblia diz. Então, qualquer um que tirar qualquer parte ou acrescentar qualquer parte da Bíblia já está pecando, já está contra Deus, tá? Então, isso é heresia, é você acrescentar ou tirar algo que está na Bíblia para o seu deleite, para o seu bem. Então, existem muitas religiões fazendo isso, tá, pessoal? É o cuidado que nós devemos ter com o julgamento. É muito fácil julgar as pessoas, né? E eu fiz um vídeo sobre os 3 julgamentos, eu vou deixar embaixo para você entender, lá eu explico melhor como que funciona esses 3 julgamentos, as 2 ressurreições, se a gente pode ou não julgar o nosso próximo, em que situação a gente deve julgar o nosso próximo, então vai estar aí embaixo para você entender. Então a gente tem que ter cuidado com o julgamento. Não é porque um irmão é da Adventista, eu posso chamar ele de seita, não. Vocês estão entendendo? Inclusive, tem um pastor da Adventista, que é o pastor Rodrigo, que tá bombando na internet aí. Ele é um homem muito estudado, muito competente, é arqueólogo, tá? Doutor em arqueologia. Então, eu respeito muito esse cara, tá? Inclusive, muitas das mensagens eu procuro estudar o que ele fala também. Não é porque ele é adventista que tudo que ele fala tá errado, vocês estão entendendo? Eu posso sim inspirar-se em outras pessoas de outras religiões, tá? Não tem problema nenhum nesse sentido, tá? Não é porque eu tenho uma área do conhecimento que eu não posso ouvir o meu irmão que é de outras religiões. Nada a ver, tá? Inclusive, Jesus, muita gente vai assustar, né? Porque Deus ele não liga com religião, tá? Muita gente que vamos supor, quando você chegar lá no céu, você vai falar assim, você tá aqui? E aí outra pessoa que você achava que vai estar lá, ué, cadê fulano?
porque Deus não liga para aparência nem religião, meu querido. Não é religião que salva as pessoas. O que salva as pessoas é a mensagem da cruz, tá? É a mensagem de Jesus Cristo. Então eu fiz um vídeo anterior, lá eu falei sobre a história de Cornélio. Só tem uma coisa que você precisa fazer para ser salvo. Lá eu explico, tá lá no vídeo anterior, que é a história de Cornélio, vocês vão entender. Se a pessoa fizer aquilo ali, independente da religião que ele siga, se ele é testemunha de Jeová, se ele é adventista, se ele é presbiteriano, ou até mesmo católico, vocês estão entendendo? Então, a gente tem que parar com esse julgamento preconceituoso, porque Jesus não pensa assim, tá? Então a gente tem que parar de olhar para o irmão e falar, aquilo ali é uma seita, não pode. Olha, não tem nada a ver, meu querido, tá? Não tem nada a ver. Então, não é porque o irmão pensa diferente que ele já está condenado. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Outra coisa, a gente tem que tomar cuidado com a palavra preconceito, né? Então eu vejo muito isso nas igrejas. As igrejas se separam, né? Se dividem e os irmãos não têm mais comunhão. A igreja de Cristo é uma só, meu querido, né? Teve na minha igreja, por exemplo, teve uma divisão, né? Boa parte de alguns membros saiu com outro pastor e ficou com outro pastor. E eles não conversam, não se interagem, tem raiva no coração do outro. Isso não é de Deus. Não é porque o irmão saiu da minha igreja e formou uma outra igreja porque eu não posso amá-lo. Pelo contrário, eu tenho que continuar amando, cumprimentando, ser bênção na vida dele com toda certeza. Vocês estão entendendo? Não é porque o cara montou uma outra igreja que você virou inimigo dele. Não tem nada a ver, tá? Não tem nada a ver. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque a principal coisa que Jesus exige de nós para sermos salvos é o pilar. É uma coisa bem importante. Se você não fizer isso, você não é salvo. Amar o próximo como a nós mesmos. O maior de todos os mandamentos é amar a Deus. E o segundo, amar o próximo. Se você não ama o próximo, se você tem preconceito contra o próximo, não tem jeito de ser salvo. Você está entendendo o que eu estou dizendo? É o pilar do crente. O pilar do crente é amar as pessoas, amar o inimigo, tá? Então, é isso que eu queria falar para vocês. Toma cuidado com o preconceito. Não é porque o irmão saiu que você tem que ser inimigo dele. Então eu vejo muitas pessoas fazerem isso, né? Às vezes a igreja se separa, mas perdeu a amizade. Negativo. Eu, pelo menos, quando eu encontro algum irmão, eu cumprimento ele, abraço ele. Se ele não quiser me cumprimentar, aí é problema dele. Mas eu vou até ele e faço o que eu puder para estar junto, tá bom? Beleza? Como eu disse, então, salvação não tem nada a ver com religião. Inclusive, Jesus Cristo, ele não gosta de religião. Se você vê, todas as vezes que pergunta sobre religião para Cristo, ele vai e fala que religião é o que uma coisa que os doutores da lei têm, tá? Então, a religião é uma coisa que é criada pelo homem. Se você é batista, isso é uma coisa humana. Isso não importa para a salvação. A única coisa que importa para a salvação é nós crermos em Cristo, seguirmos a eles e obedecer a sua lei, tá bom, pessoal? Agora eu queria abrir um versículo aqui junto com vocês, está lá em Atos 16, 31. Eu gosto muito de Atos, vocês estão vendo, né? Atos 16, vamos abrir aqui, 16, 31. Vamos ver aqui o que diz aqui em Atos 16, 31. É esse versículo aqui, ó. Está dizendo assim: e eles responderam, creia no Senhor Jesus e serão salvos você e sua casa. Então, você quer que sua casa seja salvo? Você quer que sua família seja transformada? Você tem que apenas crer no Senhor Jesus. É impossível termos salvação sem crermos em Cristo. Assista o vídeo anterior que vocês vão ver, tá bom? E parar de preconceito aí, pessoal. Então é isso. Seita, divisão, facção que se separa, não necessariamente é algo ruim. Os cristãos já foi chamado de seita, tá bom? Não é porque o irmão é da adventista que eu não posso aprender com ele. Não é porque o irmão é testemunha de Jeová que eu não posso aprender algo com ele. Não é porque o irmão é um católico. Inclusive, meu tio era católico, mas era um católico que deixa, sei lá, 90% dos crentes no chinelo. Homem de Deus, homem que gostava da família, cuidava da esposa, cuidava dos filhos, ensinava, tá? Então, não é... A salvação não depende exclusivamente
das suas crenças, do que você... A salvação depende de Jesus, da sua mudança de vida, do que você é, do seu coração. É isso que a salvação implica. Então a gente tem que parar com o preconceito de ficar rejeitando o irmão só porque ele é adventista e o testemunho de Jeová. De maneira nenhuma, tá? Eu tenho vários amigos adventista, vários amigos testemunhos de Jeová, vários amigos católicos, abraço, converso, sou gentil, sou amigo e companheiro deles quando eles precisam, tá? E não rejeito nenhuma pessoa por causa de religião. Nós devemos amar o nosso próximo, independente da sua religião, tá bom? Beleza? Cara, eu espero que você tenha entendido esse conceito de seita, tá? Não é porque o irmão é de outra religião que eu não posso aprender com ele. Inclusive, tem muitos adventistas que estudam a Bíblia mais que nós, tá? Muitos presbiterianos que tem muita coisa boa que a gente pode aprender. Agora, se tem um conceito que você não concorda, beleza, deleta. Mas tem muita coisa que eles falam que é importante para nós ouvirmos também, tá? Até mesmo os pentecostais, né? O testemunho de Jeová lá, eles têm coisas legais também que são importantes, por exemplo. Quer ver uma coisa que os testemunhos de Jeová que nós crentes precisamos aprender? Visitar as pessoas. Ninguém pode dizer que um testemunho de Jeová ele não visita. Eles visitam e visitam mesmo, tá? E nós crentes batistas, nós precisamos aprender muito isso. Fizeram uma estatística no meu hospital para saber o número de visita por religião. Sabe quem perdeu? Batista. Nem os pastores estão visitando os membros nos hospitais. Hoje não visita mesmo porque está tudo em coronavírus, mas na época que a gente fez o levantamento, é vergonhoso. Os batistas pedem para Umbanda, católico, testemunho de Jeová, perde para tudo quanto é religião. Nós somos o último. Então, antes de apontar e jogar a pedra no olho do irmão, vamos olhar a trave no nosso olho, que é muito importante, tá bom? Beleza? Fique com Deus. Se você gostou desse vídeo, eu espero que tenha gostado. Indica para um amigo para entender esse conceito de seita aí, tá bom? Muito obrigado, fique com Deus e fui, queridão!